Boa tarde, ouvintes da Inova, você que está na frequência 87.5, você que está em inova.tv.br, principalmente para você que está pelo YouTube. Estamos aqui no Festures Gramado, desde ontem a movimentação, mas iniciando ontem com a parte técnica e hoje com as nossas transmissões. A Inova Multi fazendo história pela primeira vez aqui nesse que é um dos maiores eventos de turismo da América Latina. Já tivemos aí uma entrevista do quadro Super Mulheres, é uma parceria nesse estúdio que a gente tem aqui no Festures com o projeto Super Mulheres na Liderança, e a gente vai intercalando ao longo da tarde assuntos que envolvem as mulheres no setor do empreendedorismo e também turismo e mobilidade no meu espaço aqui. Estamos gravando também para reprodução posteriormente para as redes sociais e estamos pelo YouTube. Então, desejando a todos aí uma excelente tarde. A minha primeira participação, jornalista Sóstenes da Silva, e também destacar aqui os nossos parceiros. Estão aparecendo na tela aqui também. Glamier Salão de Beleza. Temos a parceria também da Join, Agência de Publicidade. Kim Nunes, Gastronomia para Eventos. Lagos Gramado, Chocolate Caseiro. Laquem, Condomínio de Alto Padrão. E Maple Beer, aqui de Gramado. De Nova Petrópolis, Paladar Restaurante, Parque Aldeia do Imigrante e Boliche Cake Urbano. São os nossos parceiros que estão ajudando a viabilizar a estada da Inova Multi junto com o projeto Super Mulheres na Liderança. Eu convidei já há algum tempo atrás, deputado Issurcó, ele que é coordenador da Frente Parlamentar para o Porto Meridional de Arroio do Sal, para a gente falar um pouco sobre a importância desse porto para o Rio Grande do Sul, sobretudo para a Serra Gaúcha, entendendo também que tem um impacto regional, não é mesmo, deputado? Então, agradecendo ter aceito o convite a vir aqui a Gramado e comunicar para toda a Serra Gaúcha, ao passo que eu te cumprimento, desejando uma boa tarde, deputado. Muito boa tarde, meu amigo Sóstenes, uma saudação especial a ti, ao Matheus, aqui na nossa equipe técnica, e a todos os nossos ouvintes conectados aqui na 87.5, um dial sempre trazendo informações daqui, pra gente daqui, e é um prazer poder estar aqui contigo, então. Saudando meu amigo Sóstenes, também tem uma Isa, uma filha Isa em casa, e um filho Nicolas, né? Eu também tenho uma Isa, só que a minha é Isadora, e o filhote é Gael. Mas então, saudando os meus filhotes, saudar também meus filhos e a família, e agradecer pela oportunidade. É importante também, não é mesmo? Primeiramente, deputado, nos deixe inteirado como que está essa questão do Porto Meridional, em Arroio do Sal. Nos intere como que está esse projeto. Ele, inclusive, costura-se com outro projeto que se vier a ser realizado, que é o trem regional da Serra Gaúcha. Está aqui o Arnildo, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele também. Nos atualize, né, como que está esse projeto aí do Porto aí de Arroio do Sal. Perfeito. Muito importante a gente trazer para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a Inova, quero parabenizar por esse formato, né, de vocês, rádio, web e TV, formato bem completo. Então, poder falar aqui a respeito desse projeto. O Porto de Arroio do Sal ele é um projeto muito antigo no Rio Grande do Sul. Na verdade, o projeto ele é anterior ao projeto do Porto de Rio Grande. Porém, ele se trata de um terminal de uso privado, um TUP. Ou seja, ele não é um porto que está sendo construído ou projetado com recursos públicos, ele vem da iniciativa privada. Algo parecido com o que a gente tem, por exemplo, no Porto de Navegantes, na cidade de Navegantes, Santa Catarina, frente com o Porto de Itajaí, também parecido com o que temos na cidade de Suape. Bom, o Porto Meridional, ele nasce numa localização muito estratégica e importante para o nosso Rio Grande do Sul, especialmente para a Serra Gaúcha e região metropolitana. Tendo em vista a distância do nosso único porto do Rio Grande do Sul hoje, no extremo sul do estado, na nossa única possibilidade até hoje, por não haver tecnologia em tempos anteriores, os portos precisam ser, né, em saídas de estuários ou em rios ou em reentrâncias naturais, como Santa Catarina tem de sobra. Infelizmente, o nosso litoral do Rio Grande do Sul, sendo a maior costa retilínea do mundo, nós não temos reentrância, segurança para as nossas embarcações. Com isso, geologicamente, o nosso estado só permite mesmo uma estrutura portuária de estuário lá embaixo, na Lagoa dos Patos. Não temos outros rios com grande porte, nem mesmo o Mampituba conseguiria, nesse momento, suportar uma estrutura para um porto como é o caso de Arroio do Sal. Então, ele nasce num projeto novo, que é um projeto onshore, ou seja, um porto construído da beira da praia para dentro do mar. Um porto que vai ser construído com moles de basalto, que é muito abundante naquela região de Três Cachoeiras, de Maquiné, daquela serra do Umbu e Serra da Boa Vista,
E ele nasce, né, como eu disse, de 6 bilhões da iniciativa privada. Um grupo de empresários praticamente cansados de operar por outros portos, porque logisticamente fica algumas vezes mais barato ou mais prático sair da Serra Gaúcha ou da região metropolitana e pela BR-101 subir aos portos de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Por incrível que pareça, muitas vezes a logística fica mais barata do que levar até o porto de Rio Grande. Uma estrutura bastante limitada e de uma BR-116 que até o momento, infelizmente, não está toda duplicada, sem contar o custo de pedágios. Então o Porto Meridional, ele nasce de uma iniciativa que vai ser uma nova porta de acesso do Rio Grande do Sul com o mundo e, é claro, uma nova conexão da Serra Gaúcha, que hoje muitos seus produtos, Sóstenes, que chegam e que saem da Serra Gaúcha, principalmente para a indústria metal mecânica, chegam pelos portos de Santa Catarina, Paraná e São Paulo ou saem pelos portos de lá. Nós queremos que essas 15 milhões de toneladas ano que saem do Rio Grande do Sul e que operam por portos de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, fiquem aqui operando por um porto gaúcho, uma opção bem próxima à nossa Serra Gaúcha, preservando a natureza, a estrutura, a cultura da região litorânea, mas tendo a certeza de que a gente precisa desse investimento. Licenciamento ambiental geralmente é o gargalo para qualquer projeto que se pretende implementar e que tem um impacto regional. Nós estamos numa serra, por conta do trem que busca implantar aqui, e a gente sabe a dificuldade que é. Temos aqui em Canela um projeto que a gente pretende abordar depois, que é o aeroporto internacional. Eu estou no Rio Grande do Sul há 25 anos. E esse projeto quase que morreu, não se fala mais. Aliás, a gente vai falar depois, né? Mas agora, quando estão nas águas litorâneas, como que é essa questão? Também estão enfrentando dificuldade? Já tem o licenciamento? Como que está essa etapa, deputado? Na verdade, o projeto, né, ele tramitou e teve êxito em todas as instâncias anteriores. Tramitou dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, tramitou dentro da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, e agora está na etapa mais complexa, na verdade, e faz todo sentido, né, Sóstenes? A questão ambiental. Não se trata de tema estadual, então toda a questão portuária, toda a concessão e liberação é de esferas federais e por isso, em vez de ser com a FEPAM, esse movimento está acontecendo dentro do IBAMA. O projeto foi protocolado dentro do IBAMA, recebeu num primeiro momento, na primeira protocolo, digamos, cerca de 7 alterações, complemento de informações, na verdade, nos estudos, que já são mais de 3 anos de estudos realizados. E agora ele recebeu essa semana um novo chamamento para mais complemento de estudos que a empresa já está fazendo e vai entregar esse retorno até o final dessa quinzena agora, desse primeiro quinzena do mês de novembro. Então, na verdade, é a parte mais complexa e superada essa etapa, porque a gente tem muita convicção. Para termos uma ideia rapidamente, a DTA Engenharia já construiu mais de 4 portos no Brasil e é a responsável por fazer alargamento de praias como, por exemplo, Balneário Camboriú e outras cidades importantes. Então, uma empresa com muita experiência em engenheiro portuária, com construção de portos na Holanda e fora do Brasil, inclusive. Então, com essa experiência de encaminhar projetos, fazer encaminhamentos, tudo está indo muito, entre aspas, de acordo e a gente entende que ainda no início, no primeiro semestre de 2026, a gente deve ter as licenças ambientais e partir para as audiências públicas, que é outro tema importante, que vai reunir as comunidades para trazer o seu ponto de vista, as suas preocupações, as preocupações do cidadão e principalmente as questões ambientais, que serão todas sanadas e a gente entende que todos esses passos avançando, a gente possa ter no final do ano que vem, no início de 2027, já o anúncio das obras. As preocupações dos cidadãos no Rio Grande do Sul, elas recaem sobretudo no setor econômico. Afinal de contas, ano passado tivemos aí o ápice de uma tragédia climática que começou no ano anterior. Olha as estradas Nova Petrópolis, Caxias do Sul sendo recuperadas ainda. O quanto impactaria a parte econômica, a arrecadação? O Estado, o senhor como deputado, gostaria também que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho, que certamente é de preocupação no Estado, a recuperação econômica. O quanto isso contribuiria e como que o senhor está vendo aí o Estado do Rio Grande do Sul, quais são os caminhos que ele deve seguir pós esta segunda pandemia, que eu assim chamaria, por conta do clima, por conta das chuvas, por conta também de negligência, descuido, de não termos também uma cultura de prevenção, mas o estrago está feito, agora precisa correr atrás, não é mesmo? Perfeito. Vamos por partes. É muito importante ter o questionamento, porque há uma preocupação
que a gente consiga gerar economia, gerar emprego, gerar renda, mantendo a sustentabilidade e mantendo a estrutura também, como o senhor destacou muito bem das nossas rodovias. Sobre o porto, tá? A previsão dele é de operação de 53 milhões de toneladas ano. Claro, isso num ápice de operação, que pode desencadear a partir do primeiro, terceiro ou somente 10º ano de operação do porto, mas essa é a capacidade que ele está sendo construído. O nosso não tem como, nesse momento, a gente mensurar o que isso pode gerar de arrecadação. A gente sabe o que o Rio Grande do Sul perde anualmente para outros estados. Eu destaquei antes. São 15 milhões de toneladas. Se nós botarmos um dólar por tonelada, nós estamos falando de 15 milhões de dólares perdidos anualmente. Se a gente for pensar que é muito mais do que $1, a gente sabe que parte de 15 milhões de dólares para cima do que a gente deixa de arrecadar com cargas que saem do nosso estado. Trazendo rapidamente, tão importante quanto a construção do porto é o entorno. Eu explicava antes para o meu amigo Arlindo aqui do porto, do trem, que nós já estamos fazendo um movimento. Estive recentemente na cidade de Rio Grande, visitando a 18ª CRE, visitando também o órgão responsável pela formação profissional no Rio Grande do Sul, e a gente tem discutido já a implantação nesse momento de cursos técnicos na rede estadual, para que na iminência da chegada do porto, essa mão de obra já esteja preparada e qualificada. Porque hoje, só sendo jovem do litoral, ele tem uma vida muito sazonal. Quando chega o veranista, a cidade se movimenta, a economia, o comércio, a indústria, o turismo, e quando chega o inverno, a gente vive as dificuldades, as mazelas de somente o morador local. Esse jovem que hoje no litoral quer atuar na área da indústria, do desenvolvimento, da automação, ele não consegue atuar na região, porque não tem indústria. Ele precisa abandonar a família e ir para a Serra, vir aqui para a Serra, para Caxias ou ir para a região metropolitana. A gente capacitando esse jovem com a chegada do porto, a demanda de mão de obra do porto vai estar preparada para iniciar. Então, de momento, o que a gente pode dizer para a economia? Uma chegada significativa já na construção do porto, na movimentação hoteleira, no comércio, na rede de construção civil também na indústria imobiliária e muito em breve a formação de mão de obra. Para quando o porto estiver a pleno vapor, a gente ter um novo contexto. Finalizo dizendo que, se quiserem um exemplo positivo, vamos pegar a cidade, por exemplo, de Navegantes. Olhem Navegantes antes e depois da implantação do Porto Nave. A cidade que antes, em 2012, era a 42ª economia de Santa Catarina e em 12 anos sobe para a 12ª economia. Subiu 30 degraus graças à presença de um porto. E isso também melhorou qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano, em todos os sentidos a cidade cresceu. Então, a gente tem certeza que não somente a cidade de Arroio do Sal, todo o litoral norte e a Serra Gaúcha, já que nós estamos no evento de turismo, vai ter um grande potencial. Sem contar esse braço que a gente está discutindo aí, que além de ser um porto de cargas, ele deve estar se preparando para ter um braço para receber navios de turismos. E aqueles turistas que hoje saem de Punta del Este ou que vêm subindo de Puerto Madeiro, da Argentina, passam em Punta del Este e passam reto todo o nosso litoral gaúcho e vão chegar só lá no Porto de Itajaí ou no Rio de Janeiro, a gente vai ter a presença de turistas. Tu já pensou? Vamos pensar grande. Um navio descendo 3, 4 mil turistas de manhã no nosso litoral norte, eles subindo para a serra, eles fazendo visitas no litoral norte, deixando dólares, euros, pesos, reais e todo esse recurso que hoje passa reto no nosso litoral e que vai estar aqui trazendo um potencial de turismo para a nossa região. Então, o porto nasce como uma grande oportunidade do Rio Grande do Sul para o mundo e a gente tem certeza que muito em breve vai estar saindo do papel. Esses turistas vão subir de trem? Vão subir de trem, vão subir de van, podem subir de ônibus, mas a gente deseja muito que eles subam de trem. O trem desça carregando carga para o porto e suba trazendo os turistas para conhecer a nossa Serra Gaúcha. E como eu disse, esses euros que iriam para Santa Catarina, Rio de Janeiro, por que não ficar aqui na nossa Serra Gaúcha? A nível de Assembleia Legislativa, deputado Surcó, como é que estão sendo tratadas essas questões? Tu estás à frente dessa comissão parlamentar, né, que trata do porto meridional, mas questões estruturantes. Nós temos aqui trem regional, sobretudo o trem que a gente fala do Arnildo, é um trem iniciativa privada, totalmente a verba, o recurso vem inclusive na iniciativa privada, investidores externos. Perfeito. Temos também outras obras que são necessárias que sejam realizadas na parte viária, aeroviária, na parte terrestre também, é necessário que aconteçam. Como é que pós essa catástrofe climática está sendo trabalhado na Assembleia Legislativa esses projetos de maior ímpeto, maiores? Perfeito. A gente percebe que o Estado do Rio Grande do Sul tem se reinventado.
tem se reinventado no seu potencial turístico. Aquilo que antes para nós muitas vezes parecia algo simples e uma tradição de família, que era a tradição do almoço da família alemã, a tradição do almoço da família italiana, a expertise da avó de fazer suco de uva, do avô de fazer vinho, a nossa serra, a nossa região do Vale Germânico já transformaram isso em potencial turístico. O mesmo vale para a região sul do estado, para o extremo oeste. A gente precisa, na verdade, entender o potencial turístico do Rio Grande do Sul e dar possibilidades para que investidores, como tu falaste, iniciativa privada, encontrem um campo fértil para a semeadura. O principal papel do poder público nesse sentido é abrir as portas e dar auxílio e orientação para que a iniciativa privada faça os seus investimentos com os aportes necessários casados ao poder público, que é dar o quê? A estrutura, a rodovia de qualidade, a rodovia com menos custo, como agora entrou, infelizmente, a discussão das praças de pedágio. A gente tem que discutir esse tema para que a rodovia seja segura e barata, para que as pessoas possam se deslocar tanto para a sua funcionalidade do dia a dia, mas também para a atividade do turismo, né? De visitar, de conhecer, de deixar lá aquilo que arrecadou, digamos, no seu desgaste, do seu trabalho, deixar no seu lazer com a família. Então, a nossa Assembleia Legislativa tem se reunido principalmente na Comissão de Turismo. Eu, enquanto frente parlamentar do Porto Meridional, tenho feito o papel de apresentar o projeto do Porto, mas principalmente de organizar essas questões. Rapidamente, recentemente participei de reunião ligada à Associação Comercial da SIC Serra, discutindo o tema das rodovias que vão fazer a conexão com o Porto. Também estamos discutindo as rodovias que passam a região um pouco abaixo do pé da serra, abaixo de São Francisco de Paula, entre Rolante e Maquiné, rodovias como a 239, a 484, a 407, que precisam ser estruturadas para receber essa capacidade do porto. Então, o Rio Grande do Sul tem que fazer duas questões: fazer o tema de casa, cuidando das suas rodovias, das suas estruturas, das suas ferrovias, das suas estruturas portuárias e aquaviárias, e deixar e fazer o melhor cenário para que a iniciativa privada faça os investimentos que vão dar o modal. Santa Catarina não cresceu somente pela ação do governo, cresceu porque o governo criou um cenário forte para que os empresários tivessem a confiança e a segurança de fazer os investimentos. O mesmo vale para outros estados. Então, o nosso papel de poder público é criar um cenário, um campo fértil, para que quem quiser fazer a semeadura possa fazê-la muito bem e a gente faça, finalmente, a colheita desses benefícios para o nosso estado. O campo só é fértil quando se trabalha na base. E a base, acima de tudo, ainda mais que a tua área de atuação, de formação, eu creio, né? Foi professor, é isso? Exatamente, professor por formação. Na sala de aula, sem incentivo à educação, certamente a gente acaba tendo dificuldades maiores de progredir, de avançar, de evoluir. E o Estado não está tão bem assim em índices de educação, claro, tem destaques especiais. Como que o senhor vê aí a questão do trabalho da educação? Para a gente fechar já na tua área de formação, por quanto tempo foi professor? Fui professor em sala de aula por 8 anos. 8 anos. Isso, mas também trabalhei depois com projetos, aula de música e trabalhos em APAES e AFADES, junto com a educação especial por mais 4 anos. Então são cerca de 12 anos aí de sala de aula. Bom, eu entendo que a gente precisa avançar muito num tema chamado ensino profissionalizante, curso técnico. O Brasil, infelizmente, tem uma lacuna entre o ensino fundamental e o ensino médio e o ensino superior. E, infelizmente, no Brasil, as pessoas entendem muitas vezes que um canudo de faculdade vai resolver os problemas. A pessoa vai sair da faculdade e com aquele canudo o mercado vai absorver. E, na verdade, muitas vezes desprezam os cursos técnicos, que tem muito mais condição de o mercado absorver prontamente quando o estudante sai do curso do que os cursos superiores. Então, na verdade, o Brasil precisa se reencontrar na questão do tema do ensino técnico, profissionalizante. Isso vale para o nosso sistema S, mas vale também, como eu destaquei, quando junto lá em Rio Grande as expertises da educação da região, para saber de que forma o setor portuário busca mão de obra, qual é a formação que ele busca na escola, no curso técnico, na universidade, para que a gente possa se antecipar nessa discussão. Então eu estou trazendo esse microcosmos aqui da discussão do Porto Meridional e da formação técnica dos jovens no nosso entorno, para discutir que o Rio Grande do Sul tem e precisa avançar cada vez mais nesse sentido. Ensino técnico profissionalizante. Nós somos um estado com uma imensa capacidade de tecnologia, um cluster de inovação. Cada vez mais o mundo tem olhado para o Rio Grande do Sul e veja que curioso, Sóstenes. O nosso estado é o estado mais propício do Brasil para a implantação de empresas de software de gerenciamento de dados. Por quê? Por causa da nossa temperatura média anual.
Se a empresa se estabelecer no Nordeste, ela chega a gastar 40% a mais anualmente em energia elétrica para conseguir manter a temperatura adequada para os equipamentos trabalhar. Algo que o Rio Grande do Sul, em praticamente 6 meses do ano, oferta de graça para as empresas essa temperatura. Então, o nosso estado é muito procurado na área de tecnologia, para trazer um exemplo. Se nós não tivermos um jovem preparado, essas empresas vindo para cá vão ter que trazer jovens de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Então, qualificar a nossa mão de obra, na minha opinião, é o grande foco. Dar oportunidade para quem quer fazer o curso superior, dar oportunidade para o jovem que quer fazer um ensino fundamental ou ensino médio básico, mas nós precisamos oportunizar cursos técnicos para quem quer se qualificar e ingressar imediatamente no mercado de trabalho. Muito obrigado por ter dado a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho sobre esse projeto importantíssimo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que é o Porto Meridional, e também um pouco aí da sua trajetória também política e acadêmica, profissional, né, na área de educação, que sempre é muito importante. Deputado Surcó, obrigado pela participação aqui no nosso estúdio no Festures. Eu que te agradeço, Sóstenes, a ti, a toda a equipe aqui da Inova, e parabenizar vocês por ser um veículo tão completo, de web, de rádio e de TV, e estarem se conectando de todas as formas com o cidadão. Comunicação não é o que eu digo, né, é o que o outro entende. E eu tenho certeza que nesse sentido a Inova comunica muito bem. Obrigado, Matheus, obrigado à técnica e obrigado pela oportunidade. E a gente só consegue ser completo com a parceria de empresas fortes e que apostam no nosso trabalho. De Nova Petrópolis, Paladar Restaurante, obrigado aí a parceria. Também o Parque Herdeiro Imigrante, o Boliche Kegelban, e aqui de Gramado, Lamier Salão de Beleza, Join Agência de Publicidade, Kim Nunes Gastronomia para Eventos, Lagos Gramado Chocolate Caseiro, ainda Laquem Condomínio de Alto Padrão e Maple Beer. Tá certo, pessoal? Maple Beer.